Um salve a todos, eu sou o professor Gabriel e juntos estaremos aqui para discutir um pouquinho sobre transmissão de calor. Lembrando que as nossas atividades no campus foi suspendida devido aos problemas que todos sabem e na atual conjuntura as aulas vão ser feitas via online. Obviamente no Moodle eu vou indicar alguns questionários para vocês responderem só a título de completar a presença dos senhores, mas videoaulas que vão auxiliar o estudo de vocês. Lembro sempre que, caso haja alguma dúvida, algum problema, vocês podem entrar em contato comigo, ou então ainda, se você tiver com dúvidas, o livro é sempre o nosso melhor amigo, tá legal? Então, de qualquer forma, vamos começar a discutir um assunto que parece um tanto quanto intuitivo, mas lamentavelmente não tem nada de intuitivo no processo, que se chama raio crítico de isolamento. Então, a primeira condição desse problema é a teoria do óbvio, né? E a teoria do óbvio ela sempre tem um enorme risco de, lamentavelmente, acabar nos levando a uma condição que não é intuitiva, né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou pegar um caso extremamente clássico que todos estamos acostumados e vou aplicar um conjunto de hipóteses. Então, para qualquer caso da aula de hoje, esse conjunto de hipóteses vai ser verdadeiro. Então, a primeira hipótese que a gente vai aplicar a qualquer uma das questões é a hipótese de estar trabalhando com um processo em regime permanente. O que significa condição de regime permanente? Nenhuma propriedade ou grandeza está variando com o tempo. Perfeito. Nos meios que nós estivermos estudando, não pode estar acontecendo uma reação química, uma reação nuclear ou a passagem de uma corrente elétrica. Ou seja, não está tendo geração interna de calor. Então, sem geração interna de calor. Nós vamos imaginar que a sua fronteira mais externa da peça ela nunca esteja trocando calor por radiação, ou então, se estiver, o efeito da radiação vai ser jogado naquele coeficiente combinado de transferência de calor. O que é o coeficiente combinado? É como se eu estivesse juntando os efeitos da convecção e da radiação numa batelada só e jogando esse cara dentro do H. Mas, a rigor, nós vamos desprezar o efeito de quaisquer parcelas oriundas da radiação. Então, sem transferência de calor por radiação. E em qualquer processo, independente da peça que a gente estiver analisando, nós vamos imaginar que o processo se desenvolva com condução unidimensional. E aí a direção, depois a gente pensa em qual condição vai estar acontecendo, mas efetivamente eu vou aplicar a hipótese de transferência de calor unidimensional. Então, a propagação da transferência de calor, vai acontecer só em uma única direção. Até aqui, tudo absolutamente perfeito. Vamos começar com a nossa teoria, que eu gosto de dizer que é a teoria do óbvio, né? E a pergunta simples para o início dessa aula é: como eu faço para isolar dois ambientes? Como é que eu faço para, quando eu uso a palavra isolar, diminuir a troca de calor entre esses dois ambientes? Isso parece um tanto quanto simples à primeira vista, mas vamos começar estudando ou pensando no óbvio que seria usando o que separa dois ambientes, uma parede. Utilizando uma placa plana separando dois ambientes. Então, imaginando que eu tenho um sistema de coordenadas cartesiano aplicado a essa figura, vou imaginar que aqui seja o meu centro de referência, mas o zero das minhas coordenadas, todo mundo vai crescer a partir desse ponto. Então, aqui seria a minha coordenada x, minha direção x. Na altura, nós teríamos a nossa coordenada y e nessa profundidade, a nossa coordenada seria o nosso eixo z. Tá? E eu vou imaginar que a transferência de calor nesse problema da placa plana, a direção que a gente tem a transferência de calor seja na direção x. O que isso significa? Que entre as faces em x igual a zero, costas desse elemento, e x igual a uma determinada espessura, eu tenha basicamente troca de calor ou diferencial de temperaturas posto entre essas duas faces. Então, entre o lado direito e esquerdo dessa peça,
eu coloco uma diferença de temperaturas, então logo existe transferência de calor. Olhando essa peça de lado, aqui estaria o nosso eixo X assumido no problema, seria meu eixo X assumido. Então eu tenho a coordenada x igual a 0 coincidindo com esse ponto, x igual a L seria o final da minha peça. E vamos imaginar que aqui, nessa parte da peça, eu tenho uma temperatura que ela vai ser uma temperatura T1. Na outra extremidade da peça, nós vamos ter uma temperatura que vai ser, por exemplo, um T2. E mais para frente, nós tenhamos um fluido e daqui para frente não tem transferência de calor por radiação. Então vou pensar que eu tenha só convecção. Então daqui para frente, um terceiro ponto, que eu teria o meu T infinito, que é onde a gente tem o nosso, supostamente o nosso fluido, que está se desenvolvendo um determinado coeficiente de transferência de calor por convecção e uma determinada temperatura do fluido ao longe. Imaginando que se estabeleçam todas as hipóteses previamente mencionadas, se pela placa estiverem atravessando 1 watt por condução, obrigatoriamente esses mesmos 1 watt precisam estar saindo para o fluido por convecção para que esse processo esteja em regime permanente, obviamente. Então não tem geração e, obviamente, eu não tenho o efeito da radiação e assim por diante. Então, pensando nesses dois pontos de temperaturas prescritas, né, eu vou imaginar um sentido para a minha direção da transferência de calor, da maior para a menor temperatura, então eu vou estabelecer uma direção. Mas na nossa análise, essa direção é irrelevante. Se T infinito é maior que a temperatura do fluido ou o inverso, não vai mudar absolutamente nada as conclusões que a gente está obtendo no problema. Então aqui eu estou imaginando que, supostamente, T1 é maior do que T infinito. Então eu já estabeleci o sentido para a transferência de calor, que é a favor desse eixo X que a gente assumiu. Vou mexer um pouquinho na câmera. Muito bem. Então, pensando nas dificuldades para a transferência de calor, e quando eu falo dificuldade eu me refiro à resistência, entre T1 e T2, e obviamente por causa da direção da transferência de calor, onde T1 é maior do que T infinito, o resultado é troca de calor a favor do eixo X. Entre 1 e 2 é uma placa plana, a energia num meio estacionário, que é o meio sólido, só pode atravessar por condução. Então, entre esses dois pontos, vai existir uma resistência à transferência de calor por condução. E por aqui, vai estar atravessando uma determinada quantidade de energia que eu usualmente gosto de chamar de QK. Então, essa daqui é a minha transferência de calor por condução entre esses dois pontos. E dali para frente, em contato com o fluido, a gente vai ter uma segunda dificuldade, que ela é uma dificuldade por convecção. Então, esse processo que a gente tem aqui está estabelecendo um processo serial. Primeiro a energia atravessa o meio por condução, para depois ela atravessar o próximo por convecção. Isso aqui é um processo em série. É um tanto quanto óbvio que nesse tramo eu tenho uma quantidade de energia saindo dessa peça por convecção, e é óbvio que nas hipóteses que a gente mencionou, essa taxa por condução ela é igual a essa taxa por convecção. Isso aqui que eu simplesmente, obviamente, vou chamar simplesmente de Q. Então vamos fazer um equacionamento para essa taxa de transferência de calor. Então, pensando no equacionamento para essa taxa de transferência de calor, eu sei que a taxa ela é igual a um diferencial de temperatura sobre a resistência equivalente. Posso usar o método das resistências? Sim, porque em nenhum dos meios que eu estou equacionando existe geração interna de calor, estamos em regime permanente, então logo a energia que atravessa é uma constante. Perfeito. Feito isso, então, quais são as resistências que eu vou usar? Então, por exemplo, vamos equacionar do ponto 1 até o fluido. Se eu olho do ponto 1 até o fluido, vão aparecer duas resistências térmicas que estão em série. Então, logo eu as somarei. Então, aqui vai ficar que a minha taxa ela é T1 menos T infinito dividido pela soma das resistências. Resistência por condução mais a minha resistência por convecção. Vamos tentar responder algumas perguntas. Se eu tentar calcular essa resistência por convecção sempre tem a mesma cara e o mesmo formato. Então, a minha resistência por convecção, ela é 1 sobre H vezes a área, né?
coeficiente de troca de calor por convecção, vezes a área. Que área é essa? Essa área é a área de contato entre a superfície do sólido com o fluido, ou a perpendicular ao vetor calor. No caso aqui, se a gente pensar para essa superfície externa da peça, né, a área que eu estaria me referindo seria a área dessa superfície aqui dessa peça. Então nota, se nós por acaso mexermos na espessura dessa peça, aumentando essa espessura ou mexendo nesse L, essa área de transferência de calor ela não vai ser modificada. Ela é uma constante. Imaginando que o incrementar a espessura ou diminuir a espessura não altere o nosso coeficiente de troca de calor por convecção, a única hipótese provável para essa resistência por convecção é que ela seja uma constante. Então aqui pensando numa condição onde esse cara é uma efetiva constante. Todavia, se a gente pensar na resistência por condução, a resistência por condução ela é L sobre condutividade térmica área. A pergunta é, essa área para a condução ela muda? A resposta é não. Porque a área que a gente usa é sempre a área perpendicular à nossa taxa de transferência de calor. Então essa área ela está sempre sendo tomada na perpendicular ao meu vetor calor. Então se a gente calcular ou pegar qualquer fatia que eu fizer nessa peça, ele sempre vai dar a mesma área, então logo a área é uma constante. Todavia, a minha condutividade térmica ela pode ser variável, mas vamos imaginar, por uma simplificação, que eu estou pegando um meio que tem uma condutividade térmica que vai ser considerada constante. Então não é a condutividade térmica que está fazendo eu transferir mais ou menos energia. Então ela é uma constante. A pergunta que eu estou tentando responder é: o que acontece com a taxa de transferência de calor se L aumenta? Que é a espessura do material isolante. E aqui a resposta tinha que ser direta e óbvia. Simples. Se esse L aumenta, proporcionalmente, se o L aumentou, como é diretamente proporcional à resistência, que é a dificuldade, se L aumenta, a resistência por condução, ela obrigatoriamente aumenta. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Se essa resistência por condução aumenta, vamos imaginar que eu sempre consiga manter T1 no mesmo valor, por exemplo, 50 graus Celsius, e T infinito sempre no mesmo valor, 20 graus Celsius. Independente de conseguir aumentar a espessura ou não, essas duas temperaturas estão sempre postas no mesmo valor. Então isso significa que esse ΔT aqui, ele também é uma constante, não é supostamente uma variável para o nosso problema. Legal! Então, o que vai acontecer com a taxa no incremento de L, obviamente guardada todas as outras variáveis constantes, né? Só estou olhando uma coisa. Se L aumenta, o que acontece com a taxa imaginando que todo o resto é constante? Legal. Então, L aumentou, resistência, que é dificuldade, aumentou. Se a resistência aumenta, uma vez que a sua resistência por convecção é constante, se a resistência por condução aumenta, o resultado líquido prático é que esse seu denominador aumenta. Se o seu denominador aumenta, significa que a sua taxa de transferência de calor diminui. E aí alguém vai pensar, pô, professor, essa daí é a aula do óbvio, né? É óbvio, eu estou querendo isolar uma peça, e o processo de isolar uma peça é sempre simples. Eu quero isolar uma peça aumentando a espessura do material que faz o isolamento entre as partes. E se eu faço o incremento do material entre as partes, então logo a energia vai tender sempre a diminuir, né? Então é o que a gente está concluindo. Sim, toda vez que eu aumentar esse L, que seria o tamanho ou espessura da sua parede, toda vez que você fizer isso, obviamente a taxa vai diminuir. Então essa é a aula do óbvio. Então qual o sentido dessa aula? Essa é uma boa pergunta. Mas o problema é que nem todas as formas geométricas e nem todo o transporte de transferência de calor é sempre feito para placas planas. Então, será que esse mesmo conceito ou a mesma ideia pode ser aplicado para outras geometrias e a gente chega na mesma conclusão? Essa é uma espetacular pergunta. E é isso que a gente vai tentar responder. Então, isso é uma verdade absoluta para uma placa plana. Está perfeito. Agora, será que isso vai ser válido para uma tubulação, onde eu estou transportando um fluido aquecido?
e ele vai começar a perder energia para o meio? Será que essa mesma análise ela é verdadeira para uma condição onde eu esteja trabalhando com um tubo? Vamos pensar um pouco. Então, a ideia é essencialmente a mesma, tá? Só que, todavia, porém, entretanto, não se esqueçam que esse conjunto de hipóteses está sendo mantido com todo o seu rigor. Então, eu vou usar as mesmas condições, só que eu vou mudar a forma geométrica, que ela vai aparecer agora. Então, esse é o nosso tubo e ele tem uma parede relativamente espessa. E a pergunta é essencialmente a mesma da condição anterior, só que a gente vai colocar só uma variável que seria o raio externo. Então, a minha pergunta é, será que sempre que nós incrementarmos o raio externo dessa peça, será que o resultado é exatamente o mesmo da condição de placa plana que nós tivemos essa condição? Eu vou pegar esse tubo só para a gente poder fazer alguns desenhos e deixar ele aberto. Então nota que agora a nossa transferência de calor, que eu estou tentando indicar, vai ser entre uma diferença de temperaturas entre a superfície interna do cilindro e a superfície externa do cilindro, tá? Então aqui eu tenho uma transferência de calor que está acontecendo na direção do raio. Então aqui a minha direção é a direção do raio, tá? Diferente do outro problema que a gente tinha a direção X. Aqui a transferência de calor. Como eu coloquei a diferença de temperaturas entre a superfície interna e a superfície externa desse cilindro, os meus vetores de transferência de calor estão apontando da linha de centro dessa tubulação para fora, em todas as direções, partindo da linha de centro, apontando na direção do raio, seria essa a direção. Então, para a gente poder fazer alguns desenhos com as resistências, eu vou pegar a peça numa versão cortada. Muito bem. Então aqui eu vou usar o mesmo procedimento que a gente fez na condição anterior. Então eu vou ter uma superfície que será uma superfície interna e toda a superfície interna está a uma temperatura T1. Fora do corpo eu tenho uma superfície externa que toda a lateral cilíndrica dessa superfície externa está a uma temperatura T2. Lá fora a gente continua tendo a mesma condição, um fluido que tem um coeficiente de troca de calor por convecção e se desenvolve um determinado T infinito. Então vou usar um pontinho aqui para indicar o meu T infinito. E aqui eu vou montar o meu sistema de resistências, que ele é exatamente igual ao anterior. Então, primeiro, a energia, imaginando as mesmas hipóteses. Então, T1 continua sendo maior do que T infinito. Legal? Então, aqui primeiro eu vou ter uma resistência, que é uma resistência por condução. Na sequência, quando essa energia chegar na superfície externa, ela vai ser perdida por convecção para o meio. Então, aqui desse ponto em diante, nós estaremos transferindo calor por convecção. Até aqui, beleza. Então aqui é a minha resistência por condução, resistência por convecção. Mesmo problema, mesmas resistências, mesmo tudo. Então alguém já olhando para esse problema vai falar o seguinte, vai falar, é a mesma coisa que o outro. A mesma coisa que o outro, então não tem graça nenhuma, né? Então aqui a gente tem, olhando para essa peça, esse aqui seria o nosso raio interno. E aqui fora o meu raio externo. Mas ao invés de chamar o raio externo de raio externo, eu vou chamar esse cara simplesmente de R. E a pergunta que eu estou retomando é, toda vez que eu aumentar esse raio, a sua taxa de transferência de calor diminui? Se a gente voltar para o nosso problema, que era o da placa, toda vez, mantido esse sistema no zero nessa posição, toda vez que você incrementar L, a taxa de transferência de calor diminui. Então a pergunta é, será que esse efeito ele é verdadeiro para essa condição? Bom, vamos fazer um teste aqui para fazer essa verificação. Se fosse um tanto quanto óbvio, nós não estávamos pensando nem gastando energia com essa aula. Então aqui a ideia é a mesma. Então eu vou escrever Q, que é a minha taxa de transferência de calor, ela é o meu ΔT T1 menos T infinito, sobre a soma das resistências, resistência por condução, mais a minha resistência por convecção.
Vamos começar com o nosso velha resistência por condução. Cuidado com esse problema. Por que eu tenho que tomar cuidado com esse problema? Porque a transferência de calor é radial e a resistência à condução ela é diferente do que de uma placa plana. Então a minha resistência por condução por uma transferência de calor radial em uma parede de um tubo é 1 sobre 2π LK ln do raio externo pelo raio interno. Essa daqui é a nossa resistência, estou usando R para o raio externo, tá legal? A pergunta continua a mesma. Se R aumenta, quanto vale o que vai acontecer com a sua resistência? Então, imaginando que todas as outras variáveis sejam constantes, L é obviamente a altura do cilindro, beleza? Imaginando que todo o resto seja constante, nós chegamos a uma condição interessante, que a nossa resistência por condução ela é proporcional a ln do raio. Mas sendo proporcional à função logarítmica, não é problema isso, né? Então, se a resistência por condução, se o raio aumenta, o ln do raio aumenta. Você vai fazendo ln de 2, ln de 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai fazendo as igualdades e olhando numa calculadora, você vai chegar que esse valor é um valor crescente. Então, toda vez que eu for aumentando o raio, essa função da logarítmica ela vai aumentar. Então, se o raio aumenta, é diretamente proporcional. A minha resistência por condução ela está aumentando. Se a minha resistência por condução está aumentando, a minha taxa de transferência de calor está diminuindo. Você fala, então é a mesma coisa. Podemos ir embora? Não, não podemos não. Não podemos por uma única razão. O que você está esquecendo é que a resistência à convecção ela depende da área externa. E toda vez que esse raio aumentar, a sua área de transferência de calor vai ficando cada vez maior. E quanto maior for sua área de transferência de calor, mais fácil é para transferir calor. Trocando isso por equações, a gente vai chegar a uma conclusão. Se eu escrever a minha resistência por convecção, ela é 1 sobre HA. E aí você fala, professor, tudo bem, o H é constante, não tem problema, o H continua sendo constante. Mas essa área que a gente usa é a área externa, que é supostamente a área que a gente está em contato com o fluido. Seria essa superfície externa aqui. Então essa área vale 2πrl. Perímetro 2πr, L é a nossa altura. Só que aqui tem um problema, né? O problema é o seguinte, se você fizer o raio aumentar, toda vez que o raio aumenta, né, essa variável, toda vez que ela aumenta, a sua resistência diminui. Está ficando mais fácil para transferir o calor. E se a sua resistência diminui, essa resistência por convecção diminui, significaria, analisando só ela, que a sua taxa de transferência de calor estaria aumentando. E aí é que vem o problema. O problema é que uma está aumentando e a outra está diminuindo. A resistência por condução, a dificuldade por condução aumenta, mas a dificuldade por convecção diminui. Resultado prático, é melhor a gente olhar isso com um pouco mais de cuidado. Então a minha suposição é a gente construir um gráfico para chegar a uma conclusão de como é que essas variáveis estão se comportando. Então eu sei que a minha resistência por convecção ela é proporcional, a 1 sobre R. Então ela é uma função decrescente. E a minha resistência por condução ela é crescente, obviamente não é linear, mas ela é uma função crescente. Então eu vou tentar montar um gráfico usando uma linha vermelha para a nossa resistência por convecção, uma linha azul para a nossa resistência por condução, mas o que interessa para a troca de calor é a soma das duas. Então vamos parar para pensar e usar um pouquinho de uma condição gráfica para nos auxiliar. Então, com os eixos construídos, vou plotar no eixo das abscissas o raio, no eixo das ordenadas a resistência. Vamos começar construindo essa resistência por condução. Se é uma função crescente, toda vez que o raio aumentar, ela vai crescer. Só não é linear, mas ela é crescente. Então ela vai partir
uma função que seria algo parecido com isso. Então, à medida com que o meu raio cresce, essa função certamente vai aumentando. Então, esse cara aqui seria a minha resistência por condução. Se a gente construir o gráfico da resistência por convecção, ele certamente é decrescente. Então, à medida com que o raio vai aumentando, a sua resistência vai diminuindo, então ele vai ter uma funçãozinha decrescente. A primeira coisa que vocês observam quando olham esse gráfico é o cruzamento dessas duas curvas. O que ele significa para nós nesse atual momento? Nada. Então esquece esse negócio de onde tem um cruzamento de uma curva, um efeito muito importante está acontecendo. Nesse caso não está acontecendo nada. O cruzamento delas indica que a resistência por condução e por convecção são iguais. E para nós isso não significa absolutamente nada. Muito bem. Agora, se a gente olhar para a expressão da resistência, está aqui, ó, eu preciso somar as duas. Então, é como se eu viesse ponto por ponto. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a minha resistência por condução deu 2. Nesse ponto aqui, a minha resistência por convecção deu 10. Quanto que seria a resistência total, ou a dificuldade total nesse ponto? 2 mais 10, que daria 12. Então, eu vou fazendo ponto a ponto e somando cada um desses trechos. E eu vou chegar numa nova curva, que é a curva da nossa resistência equivalente. Essa, então, curva verde, seria a minha resistência equivalente, que seria a soma das duas, que é a resistência por condução mais a nossa resistência por convecção. Essa curva me revela uma informação curiosa, né? Que é o seguinte: você não tinha nenhum material isolante, nada, espessura muito fina de tubo, e transferia uma quantidade de energia X. E o que vai acontecendo à medida com que você avança no incremento do raio? A sua dificuldade total, ela vai diminuindo. E ela vai diminuindo por quê? A taxa com que a convecção vai tornando-se mais fácil, ela acontece numa velocidade maior do que a dificuldade por condução. Resultado prático, você está colocando material isolante, a sua taxa de transferência de calor está aumentando. Ela está aumentando por quê? Toda vez que a minha resistência diminui, a minha taxa aumenta. Até a gente chegar num ponto onde essa troca de calor ela é maximizada, que seria um ponto de mínimo aqui dessa função matemática que nós temos. Então, esse ponto onde a minha resistência por condução é mínima, ela é chamado de raio crítico. E o que o raio crítico me diz? Só uma informação. Se eu fizer o raio externo da minha peça coincidir com o raio crítico, a troca de calor será máxima. Essa é a única informação que eu consigo extrair sobre esse gráfico. Então, você fala, mas como é que você chega a essa conclusão? Obviamente, se a gente poderia construir o mesmo gráfico para a taxa de transferência de calor, ele teria um comportamento exatamente inverso desse, porque é inversamente proporcional. Então, se eu quisesse construir esse gráfico para a taxa, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso exatamente em fase aqui no vídeo, mas se a gente construir um gráfico de taxa de transferência de calor em função do raio, ele vai ter um comportamento que é inverso a esse, porque o comportamento dessas duas variáveis, que é resistência equivalente que está aqui com a taxa, é inversamente proporcional. Então, se eu construir esse gráfico aqui para a taxa de transferência de calor, vou usar uma cor esquisita que tem aqui, me parece que vai servir, ele vai ter um comportamento exatamente inverso à minha taxa, à minha resistência, seria a nossa resistência equivalente, né? E aqui eu teria um ponto, que é um ponto que maximiza a nossa taxa de transferência de calor. Esse ponto, né, assim como a gente já mencionou anteriormente, ele é o nosso raio crítico. Legal, muito bonito isso, né? Aplicações práticas disso. Tá? Então, vamos parar para pensar um pouco. Vamos pegar uma aplicação sobre isso. Tá? Digamos que você é um projetista e está desenhando ou confeccionando uma nova garrafa térmica. Qual é o objetivo principal de uma garrafa térmica? É transferir a menor quantidade de energia possível para o meio, ou perder a menor quantidade de energia possível para o meio.
ou ganhar a menor quantidade de energia possível do meio. Vai depender se você está resfriando ou aquecendo. Vamos pensar no caso que você tem café. O seu objetivo é não perder nenhuma energia, mas isso é impossível. Então, ao longo do tempo, você vai perdendo alguma. E você está projetando a garrafa de café, uma garrafa térmica, cujo qual a transferência de calor ela é radial. Então, por exemplo, isso aqui é minha garrafinha térmica, e ela tem preponderantemente transferência de calor radial. E aí você tomou uma decisão. Não fez cálculo nenhum, pegou, aplicou, construiu sua garrafa térmica, é uma pessoa feliz. Efetivamente você fala, bom, será que esse negócio está bom, está ruim, né? E por ocasião do destino é maldito no processo, por ocasião do destino, o seu raio externo da garrafa térmica coincide com o raio crítico. E a pergunta é, o que você fez? Você acabou de construir a garrafa térmica mais ineficiente do planeta. Porque ela vai, ao invés de transferir a menor quantidade de energia possível para o meio, para não refrigerar, não resfriar, por exemplo, o seu café de uma maneira muito rápida, você construiu a garrafa térmica que transfere a maior quantidade de energia possível para o meio. Ou seja, é o pior projeto de engenharia. Alguém deveria certamente construir um monumento a essa ignorância. Isso por quê? É porque, efetivamente, existem coisas que não são intuitivas, como é o caso do raio crítico. Aí você fala assim, pô, professor, mas tem alguma aplicação onde eu possa querer, né? Então, no caso aqui, é um efeito que eu não gostaria de ter, no caso de uma garrafa térmica. Mas existe algum caso onde eu possa querer isso? Um exemplo claro seria, por exemplo, cabos elétricos, né? Os cabos elétricos, por causa do efeito Joule, eles vão dissipar calor. E um bom isolante térmico é um bom isolante elétrico também. E aí você faz o quê? Se você quiser maximizar a condição de troca de calor, faz o revestimento externo do cabo coincidir com o raio crítico e aí ele maximiza a troca de calor. Nesse caso é querido, né? Mas a grande maior parte das vezes que você está isolando, certamente você vai querer fugir da condição do raio crítico. A ideia do raio crítico é bem simples. Simples mesmo. Se eu confeccionar uma peça cujo qual eu tenho a transferência de calor radial, isso tem uma forma cilíndrica ou uma forma esférica, que a ideia vai ser a mesma, e eu fizer essa peça coincidir com o raio externo, coincidindo com o raio crítico, lamentavelmente, o que irá acontecer é que eu vou transferir a máxima quantidade de calor possível. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, dependendo da sua aplicação. Tá legal? Uma vez que essa é uma coordenada extremamente importante quando a gente pensa em isolamento de elementos, a gente vai ter que deduzir e determinar quanto vale essa coordenada. Mas não se enganem, o gráfico que os senhores veem ali, ele tem para dois valores de espessura de material diferente a mesma transferência de calor. Isso parece bem curioso, né? E é extremamente curioso. Então, por exemplo, se eu cortar esse gráfico aqui, que ficou horrível, né? Do ponto de vista de construção. Se eu cortar esse gráfico, se eu fizer uma linha paralela ao nosso eixo X aqui, e eu pegar esses dois pontos, eles estão transferindo a mesma quantidade de energia. Se aqui eu posso estar transferindo 1 watt, e aqui eu estou transferindo 1 watt também. Qual que é a grande diferença entre esses pontos? A quantidade de material que você está utilizando. Então, se a gente pensar nessa condição, o primeiro ponto não está usando quase nada de material e transfere 1 watt. O último ponto lá da frente está usando uma quantidade enorme de material e está transferindo os mesmos 1 watt. Então, eventualmente, nos casos de isolamento, é melhor às vezes não usar nada, que não usar nada faz com que a sua dificuldade por convecção seja alta e você está fazendo o isolamento só pelo próprio mecanismo da convecção. Então, vai existir casos práticos que é melhor você não aplicar isolante nenhum. E aí você fala assim, mas eu posso transferir a mesma quantidade de energia colocando um monte de isolante. Só que lembra, colocar material isolante tem um custo no processo, vai pagar por isso. Não é de graça. Então, eventualmente, você tem que fazer essa constatação. Mas cuidado que o raio crítico não fala quando você está isolando ou não, economia ou não. Ele só te dá uma informação. Se o raio externo da peça é igual ao raio crítico, eu estou transferindo a máxima quantidade de energia. Tá legal? Então, é uma variável importante, é uma informação importante e a gente tem que, de alguma forma,
determinar o quanto vale essa coordenada. Mas isso é fácil. Isso é fácil, todavia eu vou fazendo na parte 2 do vídeo, porque esse vídeo ficou relativamente grande. Tá legal? Então nos vemos no próximo vídeo com o término desse assunto.